Imagine só, você acorda em um dia qualquer, não no seu quarto, mas em um apartamento modesto de uma cidade industrial nos arredores de Moscou, bem no coração da União Soviética. O ano? Pode ser 1965, 1978 ou até 1989, não importa, porque a essência da experiência será a mesma. Seu pai, como milhões de outros, passa o dia no turno da fábrica, enquanto sua mãe cuida das contas no mesmo complexo industrial. Sua avó, gerente de um pequeno armazém de alimentos, sempre tem um doce escondido na bolsa para você. Esse era o cotidiano de uma família comum em um país que, por quase 7 décadas, desafiou o mundo com seu modelo único de sociedade. A vida na URSS não era um contorno único, mas um mosaico de realidades que mudavam conforme a época, a região e, claro, o lugar que você ocupava na hierarquia do sistema. Quem viveu aqueles tempos sabe, não existia uma experiência soviética padronizada. Havia, sim, o peso da história, as filias intermináveis, os pequenos prazeres e as grandes contradições de um império que se vendia como o paraíso dos trabalhadores, mas que, na prática, obrigava seus cidadãos a dominar a arte da paciência e da criatividade para sobreviver. Vamos começar pelo óbvio: você não escolheu nascer ali. Seu destino já estava traçado desde cedo. Após terminar a escola, o caminho natural era a Universidade Técnica Local, UAI, depois, seguir os passos do seu pai na linha de produção. Seu amigo Shurik, aquele mesmo que sempre o arrastava para as festas improvisadas no quintal, aparece batendo na sua janela. Vem logo, todo mundo tá lá. Vamos comemorar a formatura com estilo. E o estilo, naqueles dias, significava umas garrafas de algo gelado comprado no quiosque da esquina, onde o limonada dividia espaço com um líquido dourado e espumante que, tecnicamente, não era considerado álcool. Sim, porque até 2011, a legislação soviética, e depois russa, classificava a cerveja como um produto alimentício, algo tão absurdo quanto comum. Você podia tomá-la abertamente no parque, no ponto de ônibus ou até dentro de um bonde lotado, sem que ninguém pisasse o freio. Gorbachev tentou proibir o álcool em sua campanha de perestroika, mas o resultado? Um desastre político que só apressou sua queda. Não que você fosse um alcoólatra, mas quem, em sã consciência, recusaria um copo gelado depois de um dia exaustivo na fábrica? Os anos 50 e 60 foram uma era de contrastes. Enquanto o Estado pregava a austeridade, uma subcultura underground florescia nas sombras, ou estilosos, jovens que ousavam imitar o estilo de vida ocidental com ternos coloridos, sapatos bicolores e uma paixão incontrolável por jazz e rock. Eles não eram exatamente seus ídolos, afinal, você preferia uma camisa simples e um par de calças resistentes, mas tinha que admitir, sem eles, você nunca teria ouvido Elvis ou os Beatles. As fitas que circulavam entre o eram verdadeiras relíquias, muitas vezes gravadas em raios-x reciclados, sim, aqueles usados em hospitais, o que deixava a música com um chiado característico, como se os fantasmas do passado sussurrassem entre uma nota e outra. Sua avó torcia o nariz para aqueles desocupados que dançavam música do inimigo, mas você só queria saber de uma coisa: onde conseguir a próxima fita. Foi em 1959 que um desses amigos o convidou para a exposição americana em Sokolniki, um evento que prometia mostrar os encantos do capitalismo bem no quintal de Moscou. Entre carros reluzentes, televisores gigantes e computadores que pareciam saídos de um filme de ficção, havia algo que chamou mais atenção do que qualquer inovação tecnológica: um balcão lotado, com uma fila que não acabava mais. No alto, uma placa, Pepsi. Você pegou seu copo descartável, tomou um gole e sentiu o líquido doce e borbulhante descer pela garganta. É quase como nosso limonada, mas com algo a mais, pensou. O governo, é claro, não perdeu tempo, trocou a Pepsi por vodka Stolichnaya e, anos depois, repetiria a jogada com a Coca-Cola, que chegou ao país em 1980 como moeda de troca em um acordo comercial. O primeiro McDonald's só abriria em 1990, mas, naquele momento, você nem imaginava que um dia veria filiais do império do hambúrguer em praça pública. Com o tempo, a ideia de ter um carro próprio começou a lhe martelar a cabeça. Não era luxo, era necessidade. Mas como pagar por isso? As opções eram limitadas: ou você se contentava com um Ziguli, o famoso Lada, que saía da linha de produção com a promessa de durar décadas, ou sonhava com um Volga, símbolo de status para os sortudos que conseguiam um. O escritor russo, Alexander Kabakov,
resumiu bem a filosofia automobilística soviética. Os donos de carros aqui não se orgulhavam da velocidade ou do design, mas da resistência. Um carro que não enferrujava, que não quebrava, que servia a família por gerações, esse sim era um troféu. E assim você entendia, não importava o modelo, desde que rodasse. Mas antes de sonhar com 4 rodas, era preciso enfrentar o verdadeiro teste de resistência soviético, as filias. Filas para tudo. Para comida, para roupas, para eletrodomésticos, para apartamentos. Às vezes, você passava horas esperando por um pedaço de carne, só para descobrir que precisaria fazer outra fila para pagá-lo. Era um ciclo sem fim, uma dança burocrática que consumia dias, semanas, anos da sua vida. Schurig, sempre filosófico, uma vez comentou: a gente nasce, entra na fila do berçário, depois na fila da escola, da fábrica, do casamento, da aposentadoria, e no fim, deve ter uma fila até para o cemitério. Você riu, mas sabia que havia uma verdade cruel naquela brincadeira. Chegando em casa com meio quilo de salsicha, um luxo nos dias de escassez, você segue para a cozinha comunitária porque, sim, em muitos prédios soviéticos, as cozinhas eram compartilhadas. Sua vizinha, tia Masha, estende a roupa no varal enquanto o cheiro de ovos fritos do tio Tolha, do apartamento ao lado, se mistura ao vapor das panelas. Essa era a política da cozinha, um legado de Stalin. As autoridades acreditavam que espaços privados, como cozinhas individuais ou até apartamentos familiares, eram perigosos, pois incentivavam a vida além do controle do Estado. A solução: forçar as pessoas a comerem em refeitórios públicos, onde tudo poderia ser vigiado. A ideia, claro, fracassou. Os soviéticos não abririam mão de seus pequenos espaços de privacidade, mesmo que fosse apenas um canto para fritar um ovo sem ser observado. Em 1989, um jornal americano revelou algo surpreendente: o governo soviético havia parado de coletar dados sobre pobreza porque, oficialmente, ela não existia. Quando sugeriram criar refeitórios gratuitos para os necessitados, como nos Estados Unidos, um funcionário respondeu com desdém: nós rejeitamos esse sistema onde os pobres dependem de esmolas. Psicologicamente, isso é inaceitável. Você refletiu sobre aquilo. Era reconfortante pensar que não havia miseráveis nas ruas, mas também era estranho nunca ver o membro da nomenclatura, a elite do partido, esperando na fila por pão ou batatas. Afinal, eles tinham acesso a uma rede de armazéns secretos onde os produtos eram de qualidade incomparável, reservados apenas para os bem conectados. Enquanto o povo se contentava com salsichas de qualidade duvidosa, os poderosos saboreavam caviar e carne importada. Era assim, um país de extremas contradições, onde o sonho de igualdade esbarrava na realidade de privilégios, onde a propaganda falava de progresso, mas o dia a dia era uma batalha por coisas básicas. E, no entanto, havia algo de fascinante nessa vida. Talvez fosse a sensação de fazer parte de algo maior, de pertencer a uma nação que, apesar de todas as falhas, ousava desafiar o mundo. Ou talvez fosse apenas a resiliência de quem aprendeu a encontrar alegria nos pequenos gestos: um copo de Pepsi em um dia quente, uma fita de rock contrabandeada, um carro que, contra todas as probabilidades, continuava rodando. Se você tivesse vivido apenas um dia naquele lugar, teria entendido: a União Soviética não era um paraíso, nem um inferno. Era, acima de tudo, um lugar onde a vida seguia, teimosa, entre filas, sonhos e uma pitada de ironia. E, no fim das contas, não é assim em todo lugar? Era um mundo à parte, aquele oásis de privilégios onde os escolhidos tinham acesso ao que o resto do país só via em sonhos ou no cinema estrangeiro. Lá, entre prateleiras bem abastecidas, repousavam não apenas a de qualidade questionável ou pão que não esfarelava ao primeiro toque, mas tesouros que faziam os olhos brilharem, presuntos defumados que não tinham gosto de papelão, queijos que não pareciam borracha, frutas que não eram apenas maçãs murchas de dezembro. E, é claro, há aquelas que vinham em maços intactos, não amassados por 10 mãos antes de chegar até você, com um cheiro que prometia algo mais do que apenas nicotina e nostalgia. Mas o verdadeiro luxo não estava nos alimentos. Estava naqueles frascos de ou na garrafa de com etiqueta em inglês, guardados como relíquias atrás do balcão da farmácia, sim, porque onde mais você encontraria remédios que não existiam ou álcool que não era para venda? Era a ironia soviética em sua forma mais pura: o que era proibido para o povo era prescrito para os. E você, mastigando sua salsicha industrial enquanto imaginava aquele mundo, não podia evitar um suspiro: quem não sonharia em espiar por trás daquela cortina? Depois do almoço, o ritual começava.
A chave na fechadura daqueles armários que rangiam como portas de segredo, o cheiro de poeira e vinil velho. Suas mãos, já acostumadas à precariedade, retiravam com cuidado a pilha de discos, alguns oficiais, com capas desbotadas de Tchaikovsky ou Shostakovich, outros eram diferentes. Envoltos em papel pardo ou dentro de capas falsas de música clássica, eles escondiam algo muito mais perigoso. Sim, aqueles discos gravados em chapas de raio-x, onde a coluna vertebral de alguém se transformava nas guitarras distorcidas do Black Sabbath ou nos vocais agudos do Iron Maiden. Você colocava a agulha, baixava o volume até quase zero, e ali, na penumbra da sala, o som rasgava o silêncio como um grito de liberdade. Era música proibida, claro. Os não mentiam, uma lista que crescia como uma sombra, engolindo tudo que cheirasse à rebeldia, à individualidade, a algo que não fosse a marchinha aprovada pelo partido. Black Sabbath? Religioso e obscurantista. Village People? Decadência burguesa. Até o Pink Floyd era suspeito demais para o gosto dos burocratas. Mas você sabia, aquelas notas, aquelas letras, falavam de um mundo onde as pessoas não precisavam fingir contentamento enquanto esperavam na fila por um pedaço de sabão. E era impossível não imaginar. Um lugar onde as ruas não cheiravam a carvão e desespero, onde os carros não eram todos iguais, onde as meninas usavam saias curtas sem receber olhares de reprovação das no ponto de ônibus. Você pensava, enquanto a música terminava e o braço do toca-discos voltava para o lugar. Claro que era um mito, uma fantasia tão bem construída quanto os discursos do. Afinal, a grama é sempre mais verde do outro lado da cortina de ferro. Mas antes de sair, um último gesto, o passaporte. Aquela pequena carteira azul, desgastada nas bordas, que carregava mais do que seu nome e data de nascimento. Ah, aquelas grampos enferrujados que seguiam a lógica soviética de que até o metal deveria apodrecer junto com o sistema. Você sabia que, do outro lado, nos passaportes americanos, eles usavam de aço inox, brilhantes, imunes ao tempo. Uma metáfora tão óbvia que doía. Aqui, até a burocracia apodrecia, lá, até o papel resistia. Murmurava você, fechando a porta atrás de si. Uma nação de contrastes, onde a grandiosidade dos palácios do metro de Moscou convivia com a miséria onde se falava de progresso enquanto se racionava papel higiênico, onde a ciência lançava no espaço, mas as donas de casa ainda lavavam roupa à mão. Não era bom. Não era ruim. Era. E se você viveu aquilo, sabe do que estou falando. Se não viveu, só lhe resta imaginar ou ouvir as histórias daqueles que, entre uma fila e outra, guardaram na memória o gosto da Pepsi contrabandeada, o som de e a sensação de que, em algum lugar, existia algo mais. Algo que, talvez, nem mesmo o Ocidente pudesse oferecer, a intensidade de viver em um império que, contra todas as probabilidades, ainda respirava.